No Dia das Mães, minha filha mais velha me enviou um presente. Achei que era a forma dela de pedir desculpas por tudo que tinha feito, mas no instante em que toquei na caixa, minha filha mais nova apertou meu pulso e sussurrou: "Mãe, não abre. Chame a polícia." Não entendi nada, mas liguei mesmo assim. Quando a caixa foi aberta, o que havia dentro me chocou tanto que mal consegui respirar. Obrigada por estar aqui comigo. Deixe um comentário abaixo e me conta de qual cidade ou país você está assistindo. Isso realmente ajuda a construir essa comunidade. Por favor, lembre que certos elementos foram melhorados para impacto narrativo. Qualquer semelhança com indivíduos ou lugares reais é não intencional, mas os temas compartilhados aqui são feitos para inspirar reflexões. A caixa chegou logo depois das 9 de uma manhã de domingo em maio. Eu estava sentada na mesa da cozinha com minha filha, Aline, quando ouvi o caminhão de entrega indo embora. Pela janela, vi o pacote de papelão na minha varanda, de tamanho médio, com o endereço de remetente da minha filha mais velha, Camila, impresso no canto. Meu coração se encheu de esperança. Depois de 6 meses de silêncio, talvez essa fosse a forma dela de estender a mão. "Mãe, espera." A voz de Aline estava cortante quando me movi em direção à porta. Ela tinha 32 anos, era paralegal com instintos afiados, e algo no tom dela me fez pausar. Ela tinha vindo naquela manhã para passar o feriado comigo, do jeito que fazia todo ano desde que o pai dela faleceu. Abri a porta mesmo assim. A caixa era mais leve do que eu esperava. O nome de Camila me encarava de volta do rótulo, e por um momento me permiti ter esperança. Então Aline se aproximou, e o rosto dela ficou pálido. "Mãe, olha." Ela apontou para o lado da caixa. 3 pequenos furos tinham sido perfurados através do papelão. Furos de ar. "Talvez seja algo frágil," eu disse, mas minha voz vacilou. Aline já estava pegando o telefone. Foi quando ouvimos um som fraco de arranhão vindo de dentro. Não era mecânico. Algo se movendo. "Afasta," Aline disse, se posicionando entre mim e a caixa. "Vamos ligar para a polícia." "Aline, isso é ridículo. Depois de tudo que ela fez, você acha que isso é um presente?" Ela me olhou com exaustão misturada com medo. Eu queria argumentar, mas o arranhão veio de novo e meu estômago revirou. Os 10 minutos que esperamos pareceram horas. Ficamos paradas no corredor encarando aquela caixa. O arranhão tinha parado, mas o silêncio era pior. Quando o policial Carlos Menezes chegou, ele trouxe Eduardo Santana, um especialista em controle de animais. Carlos era um policial veterano na casa dos 40 anos, com têmporas grisalhas e presença firme. Eduardo carregava luvas grossas e uma vara de captura. "Senhora," Carlos disse, "sua filha relatou um pacote suspeito. Alguém mais manuseou isso?" "Só eu," eu disse. "Trouxe para dentro antes de perceber." "Tudo bem." Ele gesticulou para Eduardo se aproximar do balcão. "Vamos ver com o que estamos lidando." Eduardo colocou as luvas e examinou os furos. Ele inclinou a cabeça, escutando, e então usou uma ferramenta para olhar dentro. A mandíbula dele se apertou. "Não está se movendo mais," ele disse baixinho. Carlos o ajudou a cortar a fita adesiva. As abas de papelão se abriram e Eduardo alcançou dentro, tirando o jornal amassado. O que veio a seguir fez minha respiração prender. Não estava vivo, não mais. O pequeno corpo repousava sobre papel picado, rígido e cinza, as patinhas minúsculas enroladas para dentro. Uma criatura que um dia foi rápida e assustada, agora reduzida a uma mensagem. Mas foi o bilhete que fez meus joelhos cederem. Uma única folha de papel de impressora dobrada uma vez, digitada em letras frias. Isso é o que acontece com mães egoístas. Feliz Dia das Mães. A sala inclinou. Alcancei o balcão, mas Aline já estava ao meu lado, o braço dela ao redor dos meus ombros. Carlos pegou o bilhete com uma mão enluvada, a expressão dele endurecendo. Ele olhou para mim, depois para Aline. "Senhora," ele disse cuidadosamente. "Essa não é a primeira vez, é?" Não consegui falar. Minha garganta tinha se fechado. Balancei a cabeça. Aline respondeu por mim. "Não," ela disse, a voz dela tremendo de raiva. "Não é a primeira vez. Minha irmã vem fazendo isso há meses." Carlos pegou um caderno. "Vou precisar da história completa, tudo o que levou até isso." Olhei para o bilhete, para as palavras cruéis, para o quanto minha própria filha tinha caído. Não havia como evitar mais. Eu ia ter que contar tudo a eles.
Tinha começado 6 meses atrás, o dia em que enterramos meu marido. A capela era pequena demais para a multidão. Paulo tinha sido muito querido, um corretor de seguros trabalhador que passou 38 anos construindo confiança em nossa comunidade. Colegas, clientes, vizinhos, pessoas que eu mal reconhecia, enchiam cada banco, os rostos solenes sob o céu cinza de outubro. Eu sentei na primeira fila, entorpecida. Aline segurava minha mão esquerda. Camila sentou à minha direita. O marido dela, Fábio, ao lado dela, ambos vestidos de preto. Minha neta, Isabela, 9 anos, estava encostada no ombro da mãe. Felipe, 12 anos, sentou rígido, encarando o caixão fechado. O elogio fúnebre falou sobre a bondade de Paulo, sua dedicação, seu amor pela família. Ouvi as palavras, mas elas pareciam distantes, como se pertencessem à vida de outra pessoa. O homem que foi meu marido por 38 anos se foi. O coração dele tinha falhado numa manhã de terça-feira enquanto ele estava lendo o jornal. Sem aviso, sem despedida. Depois do serviço, as pessoas voltaram para nossa casa. A mesa de jantar transbordava de quitutes, tortas e marmitas. Vizinhos ofereciam condolências silenciosas. Dona Carmen Dias, que morava 2 casas adiante, apertou minha mão e prometeu me visitar. O pastor Josué Ribeiro fez uma oração. A casa zumbia com conversas murmuradas e o tilintar de pratos. À noitinha, a multidão tinha diminuído. Aline ficou para ajudar a limpar. Camila e Fábio demoraram, embora mal tivessem falado com alguém a tarde toda. Quando o último convidado saiu, Camila finalmente se aproximou de mim. "Mãe, precisamos conversar", ela disse, a voz baixa. Ela tinha 38 anos, minha mais velha, com traços afiados e uma intensidade que tinha ficado mais dura ao longo dos anos. Em algum lugar privado, Aline olhou da pia da cozinha. Viu o aviso nos olhos dela, mas assenti. Camila me levou para o corredor, Fábio seguindo atrás. Ele tinha 40 anos, alto e inquieto, sempre checando o telefone. "Isso não é fácil para mim também", Camila começou cruzando os braços. "Mas precisamos discutir o seguro de vida do pai." Meu peito apertou. "Camila, faz um dia. Eu sei sobre a apólice." Ela continuou me interrompendo. 400 mil? Saiu, não saiu?" Olhei para ela. Como ela sabia o valor? Paulo e eu mantínhamos nossas finanças privadas. Nem Aline sabia os detalhes. "Isso não é da sua conta agora", eu disse baixinho. "É da minha conta." A voz dela endureceu. "Fábio e eu precisamos de 150 mil. Estamos dando entrada numa casa e estamos numa situação de emergência. Se não agirmos agora, perdemos." Fábio deu um passo à frente, o tom dele ensaiado. "Seu marido, Paulo, teria querido que você nos ajudasse, Vera. Família cuida de família." Era o que ele sempre dizia. As palavras pareciam um roteiro. Olhei entre eles, procurando por luto, por qualquer coisa que se parecesse com tristeza por perder Paulo. Tudo o que vi foi expectativa. "Preciso de tempo", eu disse, minha voz mal firme. "Preciso de tempo para sofrer. Isso é demais agora." O rosto de Camila ficou frio. A mudança foi imediata, como uma máscara caindo. "Você vai se arrepender disso, mãe. Vai mesmo." "Camila, família cuida de família", ela repetiu, o tom escuro. "Você vai lembrar disso." Ela virou e caminhou em direção à porta, Fábio seguindo atrás dela. Não se despediram de Aline, nem olharam para trás. A porta fechou e a casa ficou em silêncio. Aline apareceu ao meu lado, o rosto dela pálido. "Mãe, o que acabou de acontecer?" Não consegui responder. Minhas mãos estavam tremendo. As palavras de Camila ecoavam na minha cabeça. "Você vai se arrepender disso." Eu disse a mim mesma que estava imaginando coisas. Ela também estava de luto à sua maneira. Pessoas dizem coisas que não querem dizer quando estão chateadas. Mas lá no fundo, eu sabia melhor. Camila não fazia promessas vazias. 2 semanas depois, entrei no salão da comunidade da igreja, esperando encontrar alguma medida de paz. O culto de domingo tinha terminado e a multidão usual se reunia ao redor de mesas cheias de café, rosquinhas e salgadinhos. Rostos familiares me cumprimentaram com sorrisos gentis, mãos estendidas para tocar meu ombro, vozes oferecendo condolências silenciosas. Essa era a comunidade a qual Paulo e eu pertencemos por mais de 20 anos. Eu precisava disso. Precisava me sentir cercada por pessoas que se importavam.
Dona Carmen acenou para eu me juntar à mesa dela, e eu estava apenas sentando quando a porta lateral se abriu. Camila entrou, Felipe e Isabela seguindo atrás dela. Felipe se movia rigidamente, os olhos fixos no chão. Isabela apertava a mão da mãe, o rostinho dela incerto. Camila escaneou a sala, e quando o olhar dela pousou em mim, algo na expressão dela mudou. Ela caminhou direto em minha direção, os saltos dela clicando alto contra o chão de ladrilhos. Conversas ao nosso redor começaram a desaparecer. Mãe, ela disse, a voz dela carregando pela sala. 40 pessoas, talvez mais, viraram para olhar. Preciso falar com você. Me levantei instintivamente tentando guiá-la para algum lugar privado, mas ela não se moveu. Vim aqui para te pedir mais uma vez, ela disse alto o suficiente para todos ouvirem. A voz dela quebrou. Preciso de ajuda com as despesas médicas das crianças. Só uma pequena quantia, mas você recusou. Minha respiração prendeu. Despesas médicas? Não havia despesas médicas. Camila, esse não é o lugar. O pai teria ajudado. Os olhos dela brilharam com lágrimas perfeitamente calculadas. Ele sempre colocou a família em primeiro lugar. Ele teria garantido que os netos dele fossem cuidados. O rosto de Felipe corou vermelho. Isabela olhou para os sapatos dela. Eles sabiam. Eu podia ver na forma como ficaram parados, rígidos, desconfortáveis, envergonhados. Eles sabiam que a mãe deles estava mentindo. Ao nosso redor, a sala tinha ficado completamente silenciosa. Vi a confusão de Dona Carmen, o pastor Josué se adiantando de perto da mesa do café, preocupação gravada no rosto dele. Camila, por favor, eu disse baixinho, minha voz tremendo. Não há contas médicas. Você sabe disso. Então agora sou mentirosa. A voz dela subiu indignada. Na frente de todos, você está me chamando de mentirosa. Não consegui falar. Se me defendesse, só pioraria a cena. Se eu não dissesse nada, as pessoas acreditariam nela. Não havia saída. O pastor Josué nos alcançou, a mão dele levantada num gesto calmante. Senhoras, talvez devêssemos ir ao meu escritório e discutir isso em particular. Não há nada para discutir, Camila disse, limpando os olhos. Vim aqui esperando que a comunidade da igreja pudesse me ajudar a entender por que minha própria mãe viraria as costas para os netos dela. Mas vejo agora que estava errada em vir. Ela virou, pegando Felipe e Isabela pelas mãos, e saiu. A porta balançou fechando atrás deles, e o silêncio que seguiu era sufocante. Senti cada par de olhos em mim. Alguns pareciam simpáticos, outros pareciam incertos. Muitos demais pareciam que acreditavam nela. O pastor Josué tocou meu braço gentilmente. Vera, tenho certeza de que houve um mal-entendido. Não há mal-entendido, sussurrei. Minhas pernas pareciam fracas. Ela está mentindo. Não há contas médicas. Ele assentiu devagar, mas eu podia ver a dúvida no rosto dele. Ele queria acreditar em mim, mas a performance de Camila tinha sido convincente. Saí logo depois. Não consegui ficar. Não consegui suportar os sussurros, os olhares de lado, a forma como pessoas que me conheciam há décadas agora me olhavam com incerteza. Quando cheguei em casa, meu telefone estava acendendo com mensagens. Uma de um membro da igreja que eu mal conhecia. Ficaria feliz em contribuir para o fundo médico da sua neta, se você quiser montar um. Outra. Estou orando pela sua família durante esse momento difícil. Por favor, deixe Camila saber que estamos aqui para ela. Uma terceira. Tenho certeza de que você tem suas razões, Vera, mas família deveria vir em primeiro lugar. Sentei no meu sofá, encarando a tela, minhas mãos tremendo. Não havia fundo médico, não havia contas, nunca houve. Mas Camila tinha plantado a semente, e ela já estava crescendo. Minha reputação, construída ao longo de 20 anos nessa comunidade, tinha sido danificada em questão de minutos. E a pior parte era que eu sabia que alguns deles acreditaram nela. Eu sabia porque podia ver nas mensagens deles. Eles achavam que eu era aquela que tinha virado as costas para a família. Não consegui dormir. A casa estava quieta demais e minha mente não parava de repetir a cena da igreja. As lágrimas de Camila, os olhares, as mensagens acendendo meu telefone. Então fiz o que sempre fazia quando precisava entender algo. Fui para os números. O escritório em casa de Paulo ainda cheirava vagamente ao perfume dele. Sentei na mesa dele, puxando extratos bancários e talões de cheques, deitando eles pela superfície em ordem cronológica.
A luz do teto zumbia suavemente enquanto comecei a rastrear para trás através dos anos. O que encontrei fez meu peito apertar. 85 mil reais, talvez mais, espalhados por 6, talvez 7 anos. Eu sabia que tínhamos ajudado Camila. Claro que sim, mas ver tudo exposto assim, em preto e branco, era diferente. O casamento 7 anos atrás, 18 mil pelo salão, o vestido, as flores. Camila tinha prometido nos pagar de volta. Ela nunca pagou. Pagamentos de cartão de crédito, 17 mil no total, divididos em uma dúzia de transações. Cada vez ela jurou que era a última vez, que tinha aprendido a lição. Entrada de um carro, 5 mil. O carro foi retomado 8 meses depois. 12 mil para cobrir o que Fábio devia depois de um fim de semana ruim. O problema dele, como Camila tinha chamado. Isso foi 4 anos atrás. Nos disseram que ele tinha parado. Pagamentos de aluguel, mais de 20 mil, abrangendo os meses quando Camila estava sem emprego. Aqueles meses tinham se estendido por 1 ano. Emergências, sempre emergências. Outros 5 mil espalhados por uma dúzia de crises menores. Sentei para trás encarando as colunas de números. Um padrão emergiu claro como o dia. Crise seguida por um breve período de paz, seguido por uma nova crise, repetidamente. Um ciclo que nunca quebrou. E nós alimentamos ele todas as vezes. Uma lembrança surgiu, afiada e indesejada. Paulo, 1 ano antes de seu coração falhar, sentado nessa mesma cadeira. Acabamos de mandar outro cheque para Camila, 3 mil para cobrir despesas inesperadas. Eu tinha me sentido bem com aquilo, orgulhosa até. Estávamos ajudando nossa filha, mas Paulo não tinha parecido orgulhoso. Ele tinha parecido cansado. Não estamos ajudando ela, ele tinha dito baixinho. Estamos ensinando ela que sempre vamos resgatá-la. Eu tinha me eriçado. Ela é nossa filha. O que devemos fazer? Deixá-la perder tudo? Há uma diferença entre ajudar e sustentar um vício, ele tinha dito, encontrando meus olhos. Estamos sustentando o vício dela, Vera. E um dia, isso vai nos custar mais que dinheiro. Eu o dispensei. Tinha dito a ele que estava sendo duro demais. Que família cuida de família? Ele deixou passar, mas eu podia ver a preocupação no rosto dele. Aline tinha dito algo similar anos antes. Ela tinha tentado falar conosco depois do 3º ou 4º resgate, nos avisando que Camila nunca aprenderia se continuássemos intervindo. Paulo e eu tínhamos dispensado ela. Achamos que sabíamos melhor. Agora, sentada sozinha no escritório silencioso, percebi a verdade. Eu não tinha apenas dado dinheiro para Camila. Ensinei ela que dinheiro resolvia tudo, que as consequências sempre podiam ser evitadas se ela pressionasse forte o suficiente. Que o pai dela e eu sempre cederíamos, não importa quantas vezes ela voltasse. Eu moldei isso, não sozinha. Paulo tinha sido parte disso também, mas eu tinha desempenhado meu papel. Nós dois tínhamos, e quando Paulo finalmente viu claramente, quando ele tentou mudar o rumo, eu o parei. Insisti que continuássemos ajudando. Eu o sobrepus. Se tivéssemos parado mais cedo, se eu tivesse ouvido ele ou Aline, Camila seria diferente agora? Ou já tínhamos ido longe demais até então? Não sabia. Mas sentada ali, cercada por anos de evidência, não conseguia escapar do peso da minha própria responsabilidade. Paulo tinha tentado me avisar. Aline tinha tentado me avisar. Eu não tinha escutado nenhum dos dois. E agora estava pagando o preço. 4 semanas depois do incidente da igreja, meu telefone tocou enquanto eu estava dobrando roupas. O identificador de chamadas mostrou o número do meu banco. Senhora Carvalho, aqui é Patrícia Almeida do Departamento de Contas. A mulher disse, profissional mas cuidadosa, o tipo de tom que pessoas usam ao entregar más notícias. Estou ligando sobre alguma atividade recente na sua conta corrente. 3 cheques grandes foram processados na última semana, totalizando R$ 8.500, todos feitos para Camila Noronha. Queria confirmar se foram autorizados. Minhas mãos ficaram paradas. 8.500. Sim, senhora. 3 cheques. 3.000. 3.250. 2.250. Compensaram há 2 dias. Eu não escrevi esses cheques. Houve uma pausa. Entendo. Nesse caso, senhora Carvalho, precisamos registrar um boletim de ocorrência imediatamente. Essa é uma movimentação não autorizada.
Larguei a cesta de roupas e caminhei direto para o escritório de Paulo. Meu talão de cheques estava na gaveta de cima, onde sempre estava. Abri, meu coração batendo forte. 3 cheques estavam faltando. Os canhotos foram rasgados limpos, deliberadamente, deixando apenas o suficiente para mostrar os números de sequência. Camila os tinha pegado. Mas quando fechei meus olhos, me forcei a pensar. 2 semanas atrás, ela tinha vindo à casa, em meados de novembro, uma terça-feira. Ela tinha ficado na minha porta com lágrimas nos olhos, dizendo que estava arrependida pelo que aconteceu na igreja, que tinha exagerado, que queria consertar as coisas. Eu tinha deixado ela entrar. Fiz chá para ela. Sentamos na mesa da cozinha e ela tinha parecido tão sincera. Posso usar o banheiro? Ela tinha perguntado. Eu tinha acenado e ela desapareceu pelo corredor. Quando ela voltou, tinha demorado perto da porta do escritório de Paulo. Estava só olhando a foto do pai na mesa. Ela tinha dito suavemente. Sinto tanta falta dele. Tinha parecido inocente, uma filha enlutada lembrando do pai. Mas ela tinha ficado naquele escritório tempo suficiente para abrir a gaveta, tempo suficiente para rasgar 3 cheques. Liguei para ela imediatamente. Mãe, o que foi? A voz dela estava leve, quase alegre. Você pegou cheques do meu escritório? Eu disse, minha voz tremendo. 8.500, Camila. O banco acabou de ligar. Uma pausa. Então você me deve esse dinheiro. O pai teria me dado. Você sabe que sim. Eu não escrevi esses cheques. Você provavelmente escreveu e esqueceu. Ela disse suavemente. Você ficou confusa desde que o pai faleceu. É compreensível. O luto faz isso. As palavras acertaram como um tapa. Não estou confusa. Mãe, estou preocupada com você. Talvez devesse falar com alguém. Esse tipo de perda de memória. Desliguei. Minhas mãos estavam tremendo tanto que mal conseguia discar de novo. Dessa vez liguei para a polícia. Carlos Menezes me encontrou na delegacia 1 hora depois. Era o mesmo policial que tinha respondido ao pacote no Dia das Mães, embora aquilo parecesse uma vida inteira atrás agora. Ele ouviu cuidadosamente enquanto expliquei o que tinha acontecido. Fez anotações, pediu cópias dos meus extratos bancários e do talão de cheques. Isso é uso não autorizado da sua conta, senhora Carvalho, ele disse. Família ou não, isso é crime. Assenti, mas minha garganta estava apertada. E meus netos? Se eu registrar queixa, ela nunca vai deixar eu vê-los de novo. Carlos me olhou firmemente. Essa é uma decisão que só você pode tomar. Mas vou te dizer isso. Pessoas que fazem isso uma vez geralmente fazem de novo. Sentei ali congelada. Meu telefone vibrou. Aline. Mãe, você tem que seguir adiante, ela disse quando atendi. Se não fizer, ela vai saber que pode fazer qualquer coisa. Queria concordar. Queria ser forte. Mas então Camila ligou. Se você seguir com isso, ela disse, a voz fria, você nunca vai ver Felipe ou Isabela de novo. Nunca. É isso realmente que você quer? Pensei nos meus netos, o sorriso quieto de Felipe, a risada de Isabela. A ideia de perdê-los era insuportável. 2 horas depois, voltei à delegacia e disse a Carlos que estava retirando a queixa. Ele não argumentou, mas a decepção no rosto dele era clara. Isso é um erro, senhora Carvalho. Ela vai fazer isso de novo. Eu sei, sussurrei, mas assinei a papelada mesmo assim. No caminho de casa, as palavras de Aline ecoaram na minha cabeça. Só vai piorar. Apertei o volante mais forte, tentando me convencer de que tinha feito a escolha certa. Mas lá no fundo, sabia que não tinha. 1 semana depois, Aline apareceu na minha porta sem avisar. Era meados de dezembro, o tipo de tarde fria que fazia a casa parecer quieta demais. Ela carregava uma pasta debaixo do braço, a expressão dela séria. Mãe, precisamos conversar, ela disse entrando sem esperar por convite. Segui ela até a cozinha onde ela colocou a pasta na mesa e sentou. Contratei um investigador particular, ela disse. Paguei com meu próprio dinheiro. Olhei para ela. Aline, isso é extremo. Camila é sua irmã. Ela está te maltratando, Aline disse, a voz dela calma, mas firme. E eu precisava saber por que ela está tão desesperada. Porque isso não é só sobre dinheiro, mãe. É outra coisa. Ela abriu a pasta e a deslizou pela mesa. A primeira página dizia: Relatório confidencial. Walter Braga, investigador licenciado. Lê, Aline disse baixinho. Puxei a pasta mais perto. Minhas mãos instáveis.
Aline sentou na minha frente, observando enquanto comecei a virar as páginas. Fábio Noronha devia R$ 180 mil. O número pulou da página. Tive que ler 2 vezes para acreditar. Não para um banco, não para uma financeira. Para pessoas perigosas, o tipo que não se importava com planos de pagamento ou desculpas, o tipo que deixava suas expectativas bem claras. O investigador tinha incluído informações sobre mensagens trocadas entre o casal, repassadas por pessoas próximas a eles. Meus olhos escanearam e meu estômago revirou. De Fábio para Camila. Só pega o dinheiro. Não me importa como. Eles vão me machucar feio se eu não pagar. De Camila para Fábio. Estou tentando. Ela está sendo tão egoísta. Vou encontrar outro jeito. Outra mensagem de 1 semana antes. Temos 2 meses. É isso. Fevereiro, e então eles acabaram de esperar. Larguei os papéis, meu peito apertado. 2 meses. O prazo era fevereiro. Então é por isso? Eu disse, minha voz mal audível. É por isso que ela tem estado tão desesperada. Aline assentiu. Fábio tem um problema sério. E em vez de te pedir ajuda honestamente, Camila escolheu te manipular. Ela poderia ter te contado a verdade, mãe. Ela poderia ter explicado, mas não fez. Olhei para as mensagens de novo. Ela está sendo tão egoísta. As palavras doeram. Mesmo agora, eu não estava sendo egoísta. Estava de luto pelo meu marido, tentando segurar minha vida. Mas para Camila, eu era um obstáculo. Quanto isso custou? Perguntei, gesticulando para o relatório. Aline hesitou. 8 mil. Minha respiração prendeu. Aline. Eu precisava saber. Ela disse firmemente. E você merece saber. Isso não é só sobre Camila ser difícil. Isso é sobre ela te colocar em perigo porque ela não vai encarar a realidade. 8 mil reais para uma paralegal no começo dos 30 anos. Era um pedaço significativo de economias, talvez mais do que ela podia pagar facilmente. E ela tinha gastado sem me perguntar, sem esperar nada em troca. Alcancei pela mesa e apertei a mão dela. Obrigada, sussurrei. Ela apertou de volta, mas não sorriu. Mãe, olha a última mensagem. Virei para a última página. Outra mensagem de Camila para Fábio, datada de apenas 2 dias atrás. Vou encontrar outro jeito. Não se preocupa. Outro jeito. Não vou pedir de novo. Não vou ser honesta com ela. Outro jeito. Ela está planejando algo, Aline disse baixinho. Não sei o quê, mas ela não acabou. Sentei para trás na minha cadeira encarando a pasta. Parte de mim entendia agora. Camila não era só gananciosa ou cruel. Ela estava apavorada. Fábio tinha colocado eles numa situação impossível e ela estava lutando para consertar. Mas entender não desculpava. Não justificava as mentiras, a manipulação, a humilhação pública. Ela poderia ter vindo até mim. Ela poderia ter me contado a verdade. Em vez disso, tinha escolhido armar meu luto como uma arma contra mim. O que fazemos? Perguntei. A mandíbula de Aline endureceu. Protegemos você. Seja lá o que ela esteja planejando. Paramos antes de piorar. Assenti. Mas o peso daquelas palavras se estabeleceu sobre mim como um cobertor pesado. Camila não tinha terminado. E seja lá o que viesse a seguir, eu tinha um pressentimento de que seria pior que qualquer coisa que ela tivesse feito até agora, porque o relógio estava correndo. Fevereiro era apenas 2 meses de distância, e Camila já tinha provado que faria o que fosse preciso. Cheguei na cafeteria 20 minutos mais cedo. Era um lugar pequeno, território neutro, em algum lugar que nenhuma de nós tinha estado antes. Escolhi uma mesa perto do fundo e pedi um chá que não bebi. Minhas mãos tremiam enquanto esperava. Alguns dias tinham passado desde que Aline me mostrou o relatório do investigador. Eu continuava pensando sobre aquelas mensagens, sobre o desespero de Camila, sobre as pessoas perigosas esperando pelo dinheiro deles. E eu continuava pensando, talvez se eu oferecesse ajudar ela, realmente ajudar ela, ela finalmente seria honesta comigo. Camila entrou 10 minutos atrasada. Ela me viu imediatamente e vi a suspeita atravessar o rosto dela. Ela sentou, a bolsa apertada firmemente no colo. O que é isso? Ela perguntou. Respirei fundo. Quero te ajudar, mas preciso que você seja honesta comigo. Os olhos dela se estreitaram. Honesta sobre o quê? Sei sobre a situação de Fábio, eu disse baixinho. O rosto dela passou por 3 expressões em rápida sucessão. Choque, pânico e então raiva. Quem te contou? Aline mandou alguém me seguir? Alcancei pela mesa, colocando minha mão sobre a dela. Ela não puxou. Ainda não.
Isso não importa. O que importa é que se você me contar a verdade agora, podemos resolver isso juntas. Por um momento, algo na expressão dela rachou. Os olhos dela brilharam. A mandíbula dela afrouxou. Ela parecia tanto com a menininha que eu costumava conhecer, aquela que subia no meu colo quando estava assustada. Quanto Fábio deve? Perguntei gentilmente. Ela abriu a boca. Eu podia ver as palavras se formando. Ela estava tão perto. E então os muros voltaram. Ela puxou a mão. Não há nada para contar, ela disse. A voz dela fria de novo. Alguém está mentindo para você para te virar contra mim. Sei o valor, eu disse cuidadosamente. Sei o prazo. Isso não é mentira, Camila. Isso é real. Ela se levantou abruptamente, pegando a bolsa. Puxou algumas notas da carteira e jogou na mesa. Você está sendo paranoica. O luto te fez desconfiar de todos. Camila, você sabe qual é a verdade real. A voz dela subiu, afiada o suficiente para que um casal na mesa ao lado olhasse. Você sempre amou a Aline mais que a mim. Sempre. E isso é só prova. A acusação doeu, mas mantive minha voz firme. Estou te oferecendo ajuda agora. Tudo o que você tem que fazer é ser honesta. Então me dá os 150 mil. Ela estourou. Para de jogar jogos. Para de me fazer pular por aros. Só me dá. Não assim, eu disse baixinho. Não quando há mentiras entre nós. A mandíbula dela endureceu. Então acho que não temos mais nada para falar. Ela virou e saiu. A sineta acima da porta tilintou suavemente enquanto ela ia embora, e fiquei ali sentada, encarando as notas que ela tinha jogado na mesa. Dinheiro demais para um café que ela nunca pediu. O chá na minha frente tinha esfriado. Envolvi minhas mãos ao redor da xícara de qualquer jeito, tentando me firmar. Ela tinha estado tão perto. Por apenas um momento, eu tinha visto a verdade nos olhos dela. Tinha visto o medo, o esgotamento, o desespero. Ela quase me contou, mas ela não conseguiu. Não conseguia admitir que precisava de ajuda. Não conseguia admitir que tinha cometido erros. Pensei sobre o que Aline tinha dito. Ela poderia ter te contado a verdade, mãe, mas escolheu mentir. Aline estava certa. Camila tinha uma escolha e ela a fez. Peguei meu telefone e encarei ele por um longo tempo, debatendo se devia ligar para ela, tentar mais uma vez, mas sabia que não importaria. Camila não queria minha ajuda. Ela queria meu dinheiro sem condições, sem responsabilidade, sem honestidade. Não conseguia salvar alguém que não seria honesta comigo. Saí da cafeteria e dirigi para casa em silêncio. Quando cheguei, sentei no caminho de entrada por alguns minutos, repetindo aquele momento. Aquele onde os muros dela quase caíram. Ela tinha escolhido ir embora em vez disso. E percebi que não conseguia consertar isso. Não importa o quanto quisesse, não importa o quanto a amava, não conseguia salvá-la dela mesma. Ela preferia arruinar tudo a contar a verdade. A campainha tocou 3 dias depois, inesperada e insistente. Não estava esperando ninguém. Quando abri a porta, Camila estava na varanda, lágrimas escorrendo pelo rosto. Felipe e Isabela estavam de cada lado dela segurando flores e um cartão feito à mão. Mãe, Camila disse, a voz dela quebrando. Sinto muito. Isabela levantou o cartão, o sorriso dela brilhante. Fizemos isso para você, vovó. A frente dizia em giz de cera. Amamos você. Felipe ficou em silêncio, o olhar dele fixo em algum lugar além do meu ombro. Ele não sorriu. Podemos entrar? Camila perguntou, limpando os olhos. Me afastei, meu coração torcendo. Seja qual fosse a raiva que eu tivesse sentido na cafeteria, ela derreteu à vista dos meus netos. Sentamos na sala de estar. Camila se empoleirou na borda do sofá, as mãos dela dobradas firmemente no colo. O outro dia na cafeteria me fez perceber o quanto tenho lidado mal com tudo, ela disse. Tenho estado tão assustada sobre a situação de Fábio que tenho descontado em você, e isso não é justo. Isabela subiu no sofá ao meu lado, encostando a cabeça no meu braço. Felipe sentou rigidamente na cadeira do outro lado da sala, a mandíbula dele apertada. Comecei a fazer terapia, Camila continuou. Ela pegou da bolsa e tirou um cartão de consulta impresso nitidamente com o nome e endereço de uma terapeuta. Tive minha primeira sessão há 2 dias. Está me ajudando a ver as coisas mais claramente. Peguei o cartão estudando. Parecia profissional, real. E você estava certa, ela disse, a voz dela tremendo. Fábio tem um problema.
Tenho estado em negação sobre isso por tanto tempo, mas não posso ignorar mais. Você estava certa sobre tudo. Senti minha garganta apertar. Camila. Mas não quero seu dinheiro, mãe. Ela disse rapidamente. Só quero minha mãe de volta. Sinto sua falta. As crianças sentem sua falta. Isabela assentiu contra meu ombro. Sentimos sua falta, vovó. Puxei Camila num abraço e ela se agarrou a mim. Pela primeira vez em meses, senti um lampejo de esperança. Talvez isso fosse real. Talvez ela estivesse finalmente virando a esquina. Posso usar o banheiro? Camila perguntou, puxando para trás e limpando os olhos. E talvez pegar água para as crianças. Claro, eu disse. Você sabe onde tudo está. Ela desapareceu pelo corredor e fiquei na sala de estar com Felipe e Isabela. Isabela tagarelou alegremente sobre a escola, sobre uma nova amiga que ela tinha feito. Felipe não disse nada. Enquanto Camila estava fora de vista, ela se moveu rapidamente. No quarto, abriu minha caixa de joias e deslizou o colar de pérolas para o bolso dela. Uma peça antiga da família de Paulo, passada por 3 gerações que ele me dera no nosso 20º aniversário. A pulseira de ouro seguiu. 2 anéis. No corredor, ela levantou a chave reserva do gancho na parede. No escritório, ela rasgou 3 cheques em branco do talão de cheques na gaveta da mesa. Tudo levou menos de 5 minutos. Quando ela voltou, estava carregando copos de água, a expressão dela serena. Aqui está, querida, ela disse, entregando um para Isabela. Felipe olhou para mim, a boca dele se abrindo. Vovó, não acho que... Não interrompa, Camila disse afiadamente. Ele fechou a boca, mas os olhos dele ficaram nos meus, preocupados. Sentamos juntas por mais 20 minutos, bebendo chá, conversando sobre os próximos feriados. Camila estava calorosa, atenciosa, arrependida. Perguntou sobre meus planos para o Natal. Prometeu trazer as crianças em breve. Meu telefone vibrou. Aline. Olhei para a tela. Depois silenciei. É Aline, não é? Camila perguntou, o tom dela cuidadoso. É. Ela não confia em mim, Camila disse baixinho. Entendo por quê, mas espero que com o tempo ela veja que estou tentando mudar. Assenti. Aline tinha mandado mensagem mais cedo, me avisando que a mudança repentina de Camila parecia conveniente demais. Isso não parece certo, mãe. Mas eu tinha ignorado ela. Deu uma chance para sua irmã. Quando elas saíram, Camila me abraçou, apertado. Obrigada por acreditar em mim, ela sussurrou. Assisti da varanda enquanto elas subiam no carro. Isabela acenou entusiasticamente. Felipe olhou para trás, a expressão dele ilegível. Enquanto o carro partia, me senti mais leve do que em meses. Minha filha estava voltando para mim. Íamos ficar bem. Eu ainda não sabia o que aquela reconciliação tinha me custado. 3 horas depois, estava dobrando roupas no quarto. Coloquei uma pilha de toalhas na cômoda e alcancei minha caixa de joias. Ela ficava na penteadeira onde sempre ficava, exceto que essa noite a tampa estava um pouco aberta. Eu sempre fechava, sempre. Levantei a tampa completamente, minha mão de repente instável. O colar de pérolas tinha ido. A pulseira de ouro, presente de Paulo pelo nosso 30º aniversário gravado com nossas iniciais, tinha ido também. 2 anéis, ambos faltando. Encarei os espaços de veludo vazios, minha mente lutando para acompanhar. Talvez eu tivesse movido eles. Talvez tivesse colocado em outro lugar e esquecido. Mas sabia que não tinha. Disparei para o corredor. A chave reserva, aquela que mantinha no gancho na parede, tinha ido. Meu peito apertou. Corri para o escritório. O talão de cheques estava na gaveta de cima, exatamente onde deveria estar. Abri. 3 cheques estavam faltando, rasgados limpos de uma seção diferente dos que ela tinha pegado antes. As peças caíram no lugar, afiadas e brutais. Posso usar o banheiro, o quarto? Deixa eu pegar água para as crianças. O corredor, o escritório. O pedido de desculpas inteiro tinha sido uma armação, uma performance desenhada para ela entrar na minha casa sem supervisão, com acesso a tudo. Meus joelhos cederam. Afundei no chão, minhas costas contra a mesa, incapaz de respirar. O ar parecia grosso demais, pesado demais. Minhas mãos estavam tremendo tanto que não conseguia segurá-las paradas. Isso foi pior que os cheques, pior que a igreja. Porque dessa vez, eu tinha aberto meu coração para ela. Eu tinha acreditado nela. Eu tinha me permitido ter esperança. E ela tinha usado isso para pegar o que sobrou. Arrastei para o banheiro e sentei no chão frio de ladrilhos.
lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Não eram lágrimas tristes, eram de raiva. Peguei meu telefone e liguei para Aline. Minha voz saiu quebrada, mal reconhecível. Você estava certa. Ela pegou coisas. Enquanto estava pedindo desculpas para mim, estava vasculhando minha casa. O que ela pegou? A voz de Aline estava apertada, controlada. Minhas joias, a chave reserva, mais cheques. Houve uma pausa. Então, mãe, ela tem uma chave da sua casa. Ela pode voltar quando quiser. O pensamento me atingiu como água gelada. Minha casa, o único lugar que era suposto ser seguro, não era mais seguro. Faz uma mala, Aline disse. Vem ficar comigo hoje à noite. Não. Minha voz era mais firme que eu esperava. Não vou fugir. Essa é minha casa. Então vou ficar com você, ela disse. Chego aí em 20 minutos. Amanhã, primeira coisa, vamos trocar as fechaduras. Desliguei e olhei para mim mesma no espelho do banheiro. A mulher encarando de volta para mim parecia diferente. Não quebrada, não derrotada. Com raiva. Por meses, eu tinha estado reagindo, tentando entender, tentando consertar as coisas, tentando ser a mãe que não desistia da filha. Mas Camila não queria uma mãe. Ela queria uma vítima. Me levantei, me firmando contra a pia. Meu reflexo se aguçou. Quer brigar, Camila? Eu disse alto, minha voz fria e clara. Você acabou de começar uma. Aline chegou meia hora depois com uma mala de viagem e uma determinação feroz nos olhos. Ela checou cada fechadura, cada janela. Garantiu que as portas estavam trancadas. Moveu uma cadeira debaixo da maçaneta da porta da frente só por precaução. Não falamos muito. Não havia muito a dizer. Aquela noite, dormi no meu quarto com a porta trancada. Aline dormiu no sofá na sala de estar, o telefone dela ao alcance. Não dormi bem. Cada rangido, cada som fazia meu coração disparar. Mas não saí, porque essa era minha casa, minha vida, e não ia desistir dela. Não mais. Na manhã seguinte, Aline e eu não perdemos tempo. Segunda-feira, um chaveiro chamado João Pereira chegou às 8 em ponto. Ele trocou cada fechadura na casa, porta da frente, porta de trás, entrada lateral, até a garagem. R$ 950. Não hesitei. Terça-feira, um técnico de segurança, Tiago Leal, instalou uma campainha com vídeo e sensores de movimento ao redor do perímetro. Assisti ele trabalhar, memorizando como o sistema funcionava. Se Camila voltasse, eu saberia. Quarta-feira, Aline e eu sentamos na mesa da cozinha com extratos bancários, o relatório do investigador, uma linha do tempo escrita à mão e fotografias das joias faltando. Construímos um arquivo, evidência, documentação, um rastro de papel que contava a história claramente. Quinta-feira, liguei para o número no cartão de terapia de Camila. Uma recepcionista atendeu. Estou procurando por uma paciente, eu disse cuidadosamente. Camila Noronha. Uma pausa. Não temos ninguém com esse nome. Tem certeza? Ela me mostrou um cartão de consulta. Senhora, se não temos registro, ela nunca esteve aqui. Desliguei. O cartão tinha sido falso. Impresso em casa, provavelmente. Outra peça da performance. Sexta-feira, Aline olhou para o arquivo que tínhamos montado e disse: quando ela tentar de novo, estaremos prontas. Mas Camila não tentou de novo. Não naquela semana. Nem na próxima, nem na seguinte. O Natal veio. Montei uma pequena árvore, mais por hábito que alegria. Aline passou o dia comigo. Camila não visitou. Foi o primeiro Natal na vida da minha filha que ela não veio para casa. O ano novo passou quieto. A vizinhança soltou fogos. Assisti da janela, checando a câmera da campainha a cada poucos minutos. Fevereiro chegou. O prazo de Fábio, aquele mencionado naquelas mensagens, veio e passou. Eu não sabia o que tinha acontecido. Eles tinham pagado? Tinham emprestado de outra pessoa? O silêncio parecia mais pesado que qualquer confronto. Dia dos Namorados, meu aniversário. Ambos passaram sem uma palavra de Camila. Março trouxe chuva. Abril trouxe flores cedo. O frio do inverno deu lugar ao calor da primavera e ainda nada. O silêncio não era paz, era preparação. Aline visitou 2 vezes por mês, sempre ficando durante a noite. Checamos as câmeras juntas. Revisamos o arquivo, conversamos em vozes baixas sobre o que poderia vir a seguir. Ela está planejando algo, Aline disse numa noite no final de abril. Ela ficou quieta tempo demais. Sabia que ela estava certa. Cada dia que passava sem contato parecia uma respiração presa. Como se Camila estivesse circulando,
esperando pelo momento perfeito. Comecei a pular a cada toque de campainha, entregas, vizinhos, vendedores. Checava o feed da câmera obsessivamente, rolando para trás através da filmagem mesmo quando sabia que nada tinha acontecido. O Dia das Mães é em 2 semanas, Aline disse baixinho num sábado no começo de maio. Meu estômago caiu. Claro, a ocasião perfeita, o momento mais cruel. O sábado antes do Dia das Mães, Aline veio. Ambas sentimos um pavor que nenhuma de nós conseguia nomear. Checamos cada fechadura, cada janela, cada ângulo de câmera. Tudo está funcionando, ela disse, mas a voz dela estava tensa. Aquela noite sonhei com Paulo. Ele estava no corredor da nossa antiga casa, o rosto dele urgente, a boca dele se movendo. Não conseguia ouvir o que ele estava dizendo, mas sabia que era um aviso. Ele continuava apontando em direção à porta da frente, a expressão dele suplicante. Acordei às 3 da manhã. Meu coração batendo forte, e não consegui voltar a dormir. A manhã de domingo veio, Dia das Mães. Fiquei parada na cozinha, encarando a cafeteira, fazendo força para minhas mãos pararem de tremer. A casa estava trancada, as câmeras estavam ligadas, o arquivo estava pronto. Aline estava na descagem rápida, mas nada disso me fazia sentir segura, porque sabia profundamente nos meus ossos que hoje era o dia. Camila tinha estado em silêncio por 4 meses e meio, esperando, planejando, escolhendo seu momento, e ela tinha escolhido esse. Às 9 da manhã, meu telefone vibrou com um alerta da câmera da campainha. Aline estava na cozinha fazendo café quando gritei. Alguém está na porta. Ambas puxamos o feed ao vivo. Um entregador deixou um pacote de tamanho médio na varanda, escaneou e voltou para o caminhão. Aline se inclinou sobre meu ombro. Olha o endereço de remetente. Dei zoom. O nome de Camila. O endereço dela. Ousado, inconfundível. Ela usou o endereço real dela, Aline disse. Ela queria que você soubesse. Vi os furos. 3 deles perfurados limpos através do papelão. Liga para a polícia, eu disse, minha voz firme. Tínhamos estado nos preparando para isso. Carlos Menezes chegou em 15 minutos. Ele me reconheceu imediatamente. Senhora Carvalho, ele disse. Nos encontramos de novo. Ainda a mesma filha. Sim, eu disse simplesmente. Ele chamou reforços pelo rádio e pediu um detetive. Dado o histórico aqui, acho que precisamos de alguém que possa ver o quadro maior. O detetive Ricardo Azevedo chegou 20 minutos depois. Ele estava no final dos 40, olhos afiados, metódico. Expliquei os incidentes anteriores, a humilhação da igreja, os cheques roubados, as joias, a chave reserva, os 4 meses e meio de silêncio. Isso não é isolado, ele disse. Isso é um padrão. Eduardo Santana, o especialista em controle de animais, chegou com luvas protetoras. Juntos, eles cuidadosamente abriram o pacote. Dentro estava o pequeno corpo sem vida de uma criatura, rígida e cinza. E embaixo, o bilhete. Isso é o que acontece com mães egoístas. Feliz Dia das Mães. O detetive Ricardo fotografou tudo. Combinado com o histórico documentado, isso se qualifica como maus-tratos de idosa, ele disse. Temos o suficiente para seguir adiante. Na delegacia, Aline e eu demos declarações. Entreguei ao detetive Ricardo o arquivo que tínhamos construído, registros bancários, o relatório do investigador, linhas do tempo, fotografias das joias faltando, cópias dos cheques roubados. Ele folheou, as sobrancelhas levantadas. Isso está perfeitamente documentado. A maioria das vítimas não tem uma fração disso. Temos nos preparado, eu disse. Ele assentiu. Bom, porque isso vai se mover rápido. A investigação começou imediatamente. O detetive Ricardo rastreou o número de rastreamento da encomenda. Camila tinha pago com um cartão pré-pago, mas o cartão tinha sido comprado numa loja perto do local de trabalho de Fábio. Eles não acharam que checaríamos isso, Ricardo disse. Erro número 1. No final da tarde, ele tinha garantido uma ordem judicial para acessar a casa de Camila e Fábio. O que encontraram foi condenatório. Um recibo de um fornecedor especializado por um pequeno roedor comprado 3 dias antes. Mensagens no telefone de Camila. Isso vai ensinar uma lição para ela. Outra. Surpresa de Dia das Mães pronta. A chave reserva da minha casa que eu tinha relatado roubada. Meu colar de pérolas, minha pulseira de ouro, 2 anéis. Tudo estava lá.
Camila e Fábio foram levados sob custódia naquela noite. Felipe e Isabela foram colocados temporariamente com os pais de Fábio. Pedi ao detetive Ricardo para garantir que eles soubessem que eu não estava chateada com eles. Eles são crianças, ele disse. Nada disso é culpa deles. Ele prometeu passar a mensagem. Enquanto Camila estava sendo levada para fora da casa dela algemada, ela me viu parada do outro lado da rua com Aline. Por um momento, nossos olhos se encontraram. Ela sorriu. Não um sorriso caloroso, um frio conhecedor. Então, ela moveu a boca dizendo algo. Não consegui ouvi-la, mas consegui ler os lábios dela claramente. Você não vai registrar queixa. Você vai sentir pena de mim. Você sempre faz. Aline viu também. Ela agarrou meu braço. Mãe, não escuta ela. Mas a confiança de Camila estava inabalável. Mesmo agora, mesmo com a evidência empilhada contra ela, ela acreditava que eu cederia, que eu escolheria misericórdia sobre justiça, que o amor de mãe seria fraco o suficiente para salvá-la mais uma vez. Eu fiquei parada na calçada, encarando o rosto dela. E pela primeira vez em meses, me senti completamente calma. Não vou, eu disse baixinho, para mim mesma tanto quanto para ela. Não dessa vez. 2 semanas depois, entrei no fórum. O espaço parecia formal, pesado de consequência. Minha advogada, a doutora Adriana Prado, sentou ao meu lado. Uma mulher na casa dos 50 que se especializava em casos de maus tratos de idosos. Do outro lado do corredor, Camila sentou com o defensor público dela, o doutor Leandro Vieira. A expressão dela cuidadosamente neutra. A juíza Rosana Medeiros, uma mulher na casa dos 50 anos com olhos afiados e postura sem rodeios, presidia. Ela revisou o pedido em silêncio, depois olhou para cima. Estamos aqui para considerar uma medida protetiva com base em alegações de maus tratos de idosa, estelionato e furto, ela disse. Doutora Prado, prossiga. A doutora Adriana expôs a linha do tempo metodicamente. 6 anos de manipulação, a escalada após a morte de Paulo, a humilhação na igreja, os cheques roubados, as joias, a chave reserva, o pacote do Dia das Mães. Ela apresentou fotografias, declarações, mensagens. As evidências eram avassaladoras. Quando Camila subiu ao banco das testemunhas, a estratégia dela mudou. Sem desafio, sem raiva, apenas uma filha com o coração partido implorando por misericórdia. Amo minha mãe, ela disse, a voz dela tremendo. Cometi erros porque estava desesperada. Meu marido e eu estávamos numa situação terrível e eu não sabia o que mais fazer. Ela limpou os olhos. Não estou pedindo para evitar consequências. Estou pedindo ajuda em vez de punição. Quero minha família de volta. Quero consertar as coisas. Ela se virou diretamente para mim. Mãe, por favor, pensa em Felipe e Isabela. Eles precisam da avó. O tribunal ficou em silêncio. Quando chegou minha vez, mantive minha voz firme. A doutora Adriana perguntou: por que está buscando proteção agora? Porque percebi que amor não significa aceitar maus tratos, eu disse. Significa ter limites. Tentei ser honesta com ela. Ofereci ajuda se ela simplesmente fosse sincera. Ela escolheu a mentira todas as vezes. Olhei para a juíza. Quero que ela receba ajuda de verdade, mas não posso deixá-la entrar de volta na minha vida até que ela seja verdadeiramente responsabilizada. Aline apresentou os resultados do investigador, a linha do tempo da dívida de Fábio, as mensagens entre Camila e Fábio. Então ela leu em voz alta de uma delas. Mãe, sempre sente pena de mim quando choro. Usa as crianças. Ela é fraca demais. A voz de Aline estava calma, mas firme. Minha irmã não se arrepende do que fez. Ela só lamenta ter sido pega. Camila saltou de pé. Você sempre amou Aline mais que a mim. Sempre. O olhar da juíza Rosana endureceu. Controle-se ou a colocarei em desacato. Camila se virou para mim, o rosto dela torcido de raiva. O pai ficaria envergonhado de você. As palavras tinham a intenção de machucar, mas eu tinha me preparado para isso. Paulo escreveu uma carta há 1 ano, quando tentou me alertar pela primeira vez. Eu disse baixinho. Eu aguardei sem ler. Só abri depois que tudo aconteceu. Entreguei a carta à doutora Adriana, que a passou para a juíza. A juíza Rosana a leu em voz alta. As palavras de Paulo preencheram o tribunal.
Suas preocupações sobre a manipulação de Camila, seu arrependimento por tê-la habilitado, seu apelo para que eu me protegesse. O rosto de Camila ficou branco. Ela não sabia que a carta existia. A juíza Rosana colocou a carta e olhou diretamente para Camila. Esse é um caso clássico de maus-tratos financeiros de idosa, ela disse. O padrão é claro. As evidências são avassaladoras. Você explorou o luto da sua mãe para ganho pessoal. Ela fez uma pausa. Você tem sorte de ela não ter buscado acusações criminais adicionais além do que o Ministério Público já está processando. Ela se virou para mim. Senhora Carvalho, estou concedendo uma medida protetiva por 5 anos. A senhora Noronha está proibida de qualquer contato, direto ou indireto, a 150 metros de você, sua casa ou sua propriedade. Qualquer violação resultará em penalidades imediatas. Ela olhou de volta para Camila. O processo criminal prosseguirá independentemente. Considere-se sortuda. No corredor lá fora, Camila parou perto da saída. Ela me olhou uma última vez. Você destruiu esta família, ela disse. Felipe e Isabela vão te odiar por isso. Encarei o olhar dela. Eles vão entender quando forem mais velhos. Espero que você também entenda. Isso não acabou, ela disse. Sim, eu disse baixinho. Acabou. Ela virou e foi embora, os saltos dela clicando contra o chão de ladrilhos. Assisti ela ir, sentindo o peso de tudo que tínhamos perdido. Mas também sentia algo que não sentia há anos. Paz. Aline colocou o braço ao meu redor. Uma coisa a mais, mãe. Assenti. Mais um assunto pendente. 3 dias depois, sentei no escritório do Dr. Carlos Mendonça, o advogado de sucessões que tinha tratado do testamento de Paulo 15 anos atrás. Aline sentou ao meu lado. Quero alterar meu testamento, eu disse. Quero deixar para Camila apenas a parte que a lei obriga, a legítima, sem nenhum centavo a mais. A doutora Adriana já me orientou sobre os direitos de herdeiro necessário. Carlos assentiu devagar, fazendo anotações. E os seus netos? É para isso que estou aqui para descobrir. Ele colocou a caneta. Se você está preocupada com o futuro deles, podemos criar um fundo educacional irrevogável. É financiado agora, mas intocável até que eles atinjam a idade universitária. Camila não teria acesso, nenhum controle e nenhuma capacidade de contestar. Quanto? Perguntei. O que você achar apropriado? Pensei por um momento. 150 mil. Aline me olhou. A ironia não passou despercebida por nenhuma de nós. Era exatamente o valor que Camila tinha exigido. O fundo vai cobrir mensalidades, livros, moradia, tudo relacionado à educação, Carlos explicou. Um curador independente vai administrá-lo. Camila não pode tocá-lo, não pode redirecioná-lo, não pode usá-lo para mais nada. Ótimo, eu disse. E quero escrever cartas para Felipe e Isabela para serem abertas quando eles completarem 18 anos. Quero que eles entendam por que tive que estabelecer limites e que os amo mesmo quando não pude estar nas vidas deles. Carlos fez uma anotação. Feito. Agora para o resto do patrimônio. 80% para a Aline, 20% para organizações que trabalham para proteger idosos de maus tratos. E Camila, apenas a legítima que a lei determina, eu disse. Nada além disso. Carlos assentiu. Dentro dos seus direitos. Ele puxou um documento e começou a preencher as mudanças. Então fez uma pausa, olhando para Aline. Senhorita Carvalho, enquanto discutimos finanças, devo mencionar que houve um saque da sua conta de poupança recentemente. Suponho que esteja ciente. O rosto de Aline ficou imóvel. Eu me virei para ela. Que saque? Ela não respondeu imediatamente. Aline, eu disse. Que saque? Ela respirou fundo. Usei minhas economias da casa. Tudo. 50 mil reais. O ar saiu dos meus pulmões. Seu fundo da casa. Aline. Era para a sua primeira casa. Eu sei para o que era, ela disse baixinho. Carlos, sentindo o momento, deslizou um detalhamento impresso pela mesa. Encarei os números. Investigador particular, 8 mil reais. Honorários advocatícios, 7.500. Sistema de segurança, 3.200. Chaveiro, 950. Fundo de emergência para mim, 10 mil. Despesas de subsistência enquanto tirava folga do trabalho, 15 mil. Mais custos diversos, 5.350. Total, 50 mil reais. Você gastou tudo, sussurrei. Você é minha mãe, Aline disse. Você precisava de proteção. Casa pode esperar. Não consegui falar.
Minha garganta estava apertada demais. Carlos, eu disse finalmente, a voz tremendo. Adicione um presente imediato para Aline. 75 mil reais dos fundos do seguro de vida. Suficiente para uma entrada e um pouco mais. Mãe, não. Você me protegeu, eu disse, me virando para ela. Agora estou protegendo o seu futuro. Não preciso. Não estou pedindo. Eu disse firmemente. Você abriu mão do seu sonho para me manter segura. Vou garantir que você o recupere. Os olhos de Aline se encheram de lágrimas. Ela assentiu, incapaz de falar. Carlos fez a adição. Terei os documentos prontos para assinatura até o final da semana. Naquela noite, Aline e eu nos sentamos na minha varanda, enquanto o sol se punha, pintando o céu em tons de dourado e rosa. Falhei com uma filha, eu disse baixinho. Mas tive sucesso com você. Você não falhou com ela, mãe, Aline disse. Ela fez as próprias escolhas. Eu deveria ter estabelecido limites anos atrás. Talvez, Aline disse. Mas você fez quando mais importava. Alcancei a mão dela. Paulo ficaria muito orgulhoso de você. Ficaria orgulhoso de você também, ela disse. Você encontrou sua força. Ficamos em silêncio, assistindo a luz desaparecer. Pela primeira vez em anos, me senti inteira. Minha família não era mais definida por sangue. Era definida por lealdade, por amor, pelas pessoas que ficaram quando as coisas ficaram difíceis. E Aline tinha ficado. 3 meses depois, fiquei parada na varanda de uma pequena casa alugada perto do mar, assistindo o sol nascer sobre a água. O ar cheirava a sal e possibilidade. Tinha me mudado para lá 6 semanas atrás, a cerca de 1 hora de distância da cidade antiga. Perto o suficiente para ficar conectada, mas longe o suficiente para recomeçar. A casa era simples. 2 quartos, uma varanda em volta e uma vista que fazia cada manhã parecer um presente. Minha nova rotina era simples. Caminhadas na praia ao amanhecer, café na varanda, diário. 2 vezes por semana, fazia trabalho voluntário no Centro de Convivência para Idosos local, ensinando educação financeira e ajudando outros a reconhecer os sinais de alerta de maus tratos. Eu tinha vivido aquilo. Agora podia ajudar outros a evitar. Pela primeira vez em anos, tinha um propósito além da sobrevivência. Aline tinha comprado uma casa a 20 minutos de distância, usando os 75 mil que eu tinha dado a ela. Ela me visitava 2 vezes por semana, e tínhamos construído algo que eu não sabia que era possível. Limites saudáveis. Nos amávamos, mas não precisávamos ser tudo uma para a outra. Era suficiente. Ela também tinha começado um trabalho de defesa, ajudando outras famílias a navegar situações como a nossa. Uma manhã, apareceu um e-mail na minha caixa de entrada. O remetente. Uma conta genérica de biblioteca de escola. Querida vovó, não entendo tudo o que aconteceu, mas achei alguns papéis do pai sobre o que ele devia. Mamãe diz que não somos autorizados a falar com você, mas queria que você soubesse que não te odeio. Espero que quando tiver 18 anos, talvez possamos conversar. Sinto sua falta. Felipe. Li 3 vezes. As lágrimas escorriam pelo meu rosto. Ele tinha quase 13 anos agora. Mais 5 anos. Escrevi de volta com cuidado, mantendo curto. Te amo. Quando tiver 18 anos, me encontra. Tinha esperança nos meus netos. Não em Camila, mas neles. 1 semana depois, me encontrei com Dona Carmen numa cafeteria. Ela se aproximou hesitante. Vera, te devo um pedido de desculpas, ela disse. Acreditei em Camila naquele dia na igreja. Depois, ouvi a verdade. Sinto muito. Assenti. Obrigada. Ela me contou que a igreja tinha iniciado um programa em nosso nome. O Fundo de Proteção ao Idoso Paulo e Vera Carvalho. Diz a eles que agradeço, eu disse. Mas precisei de um novo começo. Ela entendeu. Aline veio naquela tarde com notícias. Camila aceitou um acordo. 2 anos de liberdade condicional, aconselhamento obrigatório e ela tem que pagar 12 mil reais de restituição. E Fábio? A dívida o alcançou. Ele entrou com pedido de falência. O casamento deles está por um fio. Acho que estão caminhando para a separação. Fiquei com aquilo por um momento. Espero que o aconselhamento a ajude, eu disse. Mas ela não é mais minha responsabilidade. Aline apertou minha mão. Não, não é. Naquela noite, caminhei pela praia ao pôr do sol. O céu flamejava em dourado e laranja, as ondas firmes e sem fim. Pensei sobre a jornada que tinha feito. Viúva, vítima, sobrevivente, professora.
Pensei em Paulo. Ele tentou me avisar. Eu finalmente ouvi. Passei tanto tempo acreditando que meu luto tinha me enfraquecido, mas a força sempre esteve lá. Eu só precisava do motivo certo para usá-la. Amor e limites não eram opostos, eram parceiros. Ainda sentia tristeza quando pensava em Camila, mas não sentia mais culpa. Dei a ela todas as chances. Ela escolheu o caminho dela. Eu escolhi o meu. As pessoas às vezes me perguntavam se eu me arrependia de tê-la cortado. Eu dizia que não a cortei. Eu a libertei, livre da expectativa de que eu sempre a resgataria, e me libertei da culpa, da manipulação, do medo. Naquela noite, Aline veio para o jantar. Cozinhamos juntas, rimos, conversamos sobre coisas sem importância. Parecia fácil, natural. Como você está, mãe? De verdade? Sorri. Estou bem. De verdade, profundamente bem. Paulo ficaria orgulhoso, ela disse. Ficaria orgulhoso de você também. Jantamos na varanda, assistindo as ondas chegarem. O ar da noite estava quente, as estrelas começando a aparecer. É assim que família deveria parecer, eu disse. Segura, pacífica, escolhida. Aline assentiu. É. Naquela noite, dormi com as janelas abertas, a brisa do mar atravessando o quarto, sem medo do amanhã, só paz. Conquistada com esforço, guardada com cuidado e absolutamente impagável. Camila mandou aquela caixa para me destruir, mas o que ela não sabia, o que nunca imaginou, é que foi exatamente esse pacote que me devolveu a mim mesma. Às vezes, a coisa mais cruel que alguém faz por você é o empurrão que você precisava para finalmente se levantar. E por isso, estranhamente, sou grata. Esse tipo de história nem sempre é sobre momentos simples e tranquilos. Às vezes, é sobre sobrevivência, sobre aprender quando segurar e quando soltar. A lição mais difícil que aprendi: amor e limites não são opostos, são parceiros. Você pode amar alguém profundamente e ainda se recusar a ser o colete salva-vidas dele quando está determinado a afundar. Você pode honrar o relacionamento que um dia teve enquanto aceita que a pessoa escolheu um caminho que você não pode seguir. Minha fé me ensinou que Deus nos dá força em nossos momentos mais sombrios. E eu encontrei a minha quando finalmente parei de tentar salvar alguém que não queria ser salvo. Há uma diferença entre compaixão e autodestruição. Escolher você mesma não é egoísmo, é sobrevivência. Se você está lendo isso e reconhecendo pedaços das suas próprias histórias familiares nas minhas, por favor, ouça. Você não é responsável por consertar alguém que se recusa a mudar. Você não é obrigada a se incendiar para manter outra pessoa aquecida. E você não é uma pessoa má por proteger a sua paz. As histórias que carregamos nos moldam, mas não precisam nos definir. A gente escolhe como a história termina. Escolhi a paz, escolhi os limites. E escolhi acreditar que, às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer é ir embora. Para qualquer pessoa presa numa situação parecida, documente tudo. Construa seu sistema de apoio. Não tenha medo de buscar proteção legal. E o mais importante, lembre-se de que você merece segurança, respeito e paz, mesmo da sua própria família. Ouvi inúmeras histórias de dramas familiares ao longo dos anos, mas viver uma você mesma muda tudo. E histórias como a minha nos lembram que família nem sempre é definida por sangue. É definida por lealdade, por respeito, por amor que não exige a sua destruição como prova da sua existência. Espero que minha história te dê permissão para escolher você mesma. Porque no fim do dia, você não pode se servir de um copo vazio. E não deveria ter que fazer isso. Obrigada por me ouvir até aqui. Inscreva-se no canal para não perder as próximas histórias. Um grande abraço e até a próxima.